Boa noite, bem-vindos ao Diário Covid-19, a partir da redação do Reconquista, numa segunda-feira que ficou marcada por não haver mais nenhum novo caso de infecção por Covid-19 na região de Castelo Branco. Contudo, há que ressalvar aqui uma situação. Ontem foi um domingo complicado, de facto, nesta região. Demos conta disso mesmo, precisamente, nestes diários, a partir da redação do nosso jornal. Mas já depois de termos editado o jornal, que saiu por volta das 11 da noite, foi conhecido mais um caso, precisamente do comandante da GNR da Sertã. Vamos aguardar uns minutos, o José Furtado já vai colocar em dia todos os casos conhecidos até ao momento nesta região do país, mas também no país e em Espanha. Vamos às notícias que marcaram esta segunda-feira. Em Castelo Branco, a Câmara Municipal de Castelo Branco anunciou hoje o alargamento das medidas de apoio à economia local com a isenção do pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais ou de serviços de espaços propriedade deste município. Esta isenção será válida pelo período de um mês referente a maio. A autarquia decidiu ainda prolongar por mais um mês as medidas de redução e isenção de taxas ou pagamentos que tinham sido anunciadas a 20 de março. Ora, essas medidas são a redução para metade das taxas fixas de água, saneamento e resíduos, a isenção do pagamento de rendas de habitações propriedade do município e consideradas de habitação social, a isenção do pagamento de avanças nos parques de estacionamento cobertos ou os custos com as refeições escolares para os alunos carenciados e os filhos dos profissionais da área da saúde. Também hoje ficou a saber-se que as freguesias do concelho de Castelo Branco vão receber 10.000 euros cada uma para medidas de prevenção e contenção da pandemia de Covid-19. O dinheiro será transferido da Câmara Municipal, que justifica a atribuição destes 190.000 euros para apoiar a prevenção da propagação da doença em medidas como, por exemplo, a desinfecção de ruas, apoio à população mais idosa e ainda outras ações. Para o Presidente do município, este é um momento, e estou a citar, obviamente, em que é necessário dar máxima prioridade à saúde das nossas gentes. Luís Correia diz que as juntas têm feito um trabalho excepcional junto das pessoas, mas precisam de meios para combater o vírus, realçando que esse combate apenas é possível com o trabalho cooperativo com as várias instituições por todo o concelho. Ora, com esta verba, ascende a quase 400.000 euros o dinheiro anunciado recentemente pelo município albicastrense, depois de ter decidido o apoio de 200.000 euros à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, uma notícia também já nas páginas do Reconquista e também já referenciada aqui nestes nossos diários. Já temos connosco o José Furtado. Vamos à atualização de todos os dados sobre a pandemia nesta região e também na vizinha Espanha. Olá, boa noite. O Hospital de Castelo Branco não registra nenhum novo caso infectado por Covid-19 nesta segunda-feira, isto de ontem para hoje, até meio da tarde, quando a direção clínica fez o balanço ao Reconquista. A diretora clínica, Eugénia André, confirmou que estão internadas 3 pessoas com Covid-19, nomeadamente os 2 casos de ontem, uma mulher e um homem, são ambos de Castelo Branco, que Eugénia André também diz estarem estabilizados e serem tratados também de outras patologias para além do vírus. Dizer também que internado ia ser ventilado na unidade de cuidados intensivos continua um homem de 70 anos, natural do concelho de Porença Nova, que foi o primeiro doente a dar entrada no hospital com um teste positivo de Covid-19. Fora do hospital, em regime de ambulatório, estão os outros 3 casos positivos do domingo, ou seja, 2 na Sertã e 1 em Vila Velha de Rodão. A crescer este número está também o caso do comandante da GNR da Sertã, que também se encontra em isolamento social. Vale a pena explicar e convém explicar que no caso deste militar, a diretora clínica do Hospital Albicastrense explica que é o Centro Clínico da GNR, a entidade que está a efetuar os testes aos elementos das forças de segurança e a avaliar os respectivos contactos com a colaboração do hospital sempre que ela for solicitada, disse Eugénia André ao Reconquista. No 4º piso do Hospital Amato Lusitano encontram-se ainda 5 pessoas internadas
que estão a aguardar os resultados dos respectivos testes. Desde que esta crise pandémica teve o seu início, no âmbito da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, segundo esta mesma unidade, já foram efetuados testes a mais de 300 pessoas, sendo que algumas delas aguardam ainda pelos resultados. Tal como já disse, e já acabamos de falar desse caso do comandante da GNR da Sartã, notícia que chegou ontem, mas já depois desta edição do Diário Covid-19. Soubemos então ontem deste caso. O tenente Diogo Vicente esteve sexta-feira, dia 3 de abril, a comandar uma operação de sensibilização de trânsito em Vila de Rei, na Estrada Nacional 2, aliás falámos dela também aqui nestes diários, tendo inclusive dado uma entrevista à Rádio Condestável. Ora, o jornalista da Rádio Condestável, Luís Biscaia, já fez o teste de despistagem, teste que repetirá na sexta-feira, e está em quarentena. No local estiveram também os representantes das Juntas de Freguesia de São João do Peso, Vila de Rei e Fundada, no Concelho de Vila de Rei, também do Castelo e Cabeçudo e União de Freguesias de Sernacho, Bom Jardim, Esperal e Palhais, na Sertã, mas também das câmaras de Mação, Vila de Rei e da Sertã, e representantes dos bombeiros voluntários de Sernacho do Bom Jardim, Vila de Rei e Sertã, bem como a delegada de saúde pública do agrupamento de centros de saúde do Pinhal Interior, portanto que abrange aquela zona. Esta foi a informação que o Reconquista confirmou já hoje ao longo do dia. A Rádio Condestável avança que as pessoas que estiveram nesta operação já foram contactadas pelas autoridades de saúde para os respectivos procedimentos. Entretanto, a delegada de saúde, Manuela Vaz, também ela de quarentena, terá alertado todas as entidades presentes para que estivessem atentos a eventuais sintomas ou, se assim o entendessem, cumprissem todos uma quarentena profilática. Dizer também que os nossos colegas da Rádio Condestável também estão precisamente a cumprir esta vigilância, visto que um dos casos suspeitos é o do nosso colega Luís Biscaia. Em Portugal, o número de mortos chegou nas últimas 24 horas aos 311, são mais 16 casos que no dia anterior. Segundo a Direção-Geral de Saúde, há 11.730 casos confirmados, 4.500 que aguardam resultado e 140 doentes recuperados. Nas últimas 24 horas, os casos subiram exponencialmente no distrito de Castelo Branco, duplicando nesse período, mas os concelhos do distrito continuam fora da lista oficial, que só contabiliza os concelhos com 3 casos ou mais. Dizer que Castelo Branco e a Covilhã contam neste momento com 4 casos cada, mas a Direção-Geral de Saúde esclarece que a informação apresentada se refere ao total de notificações clínicas no SINAV, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, correspondente a 78% dos casos confirmados. E esta nuance poderá ter sido a razão pelo qual ainda não apareceram os casos do distrito de Castelo Branco contabilizados na lista que hoje foi conhecida por volta da hora do almoço e que foi fechada por volta das 11 da manhã. Dizer também que estes dados foram recolhidos até à meia-noite do dia 5 para o dia 6 de abril, portanto para esta segunda-feira. Em Portugal há 1.099 doentes internados com Covid-19, 270 estão em cuidados intensivos e não há registro de mortes abaixo dos 39 anos. O maior número de mortes acontece acima dos 80 anos, com quase 200 mortes já contabilizadas nesta faixa etária. Esta é a situação em Portugal. A situação na Extremadura, aqui mesmo ao lado do distrito de Castelo Branco, do outro lado da fronteira, é de 228 mortos neste momento, mais 10 que ontem. Há uma tendência de baixa, com 21 novos casos de infecção em 24 horas. É a primeira vez que a área de saúde de Cáceres, que é uma das mais martirizadas, não tem novos casos em 24 horas. Também esse dado nos chega através da imprensa espanhola. Há 2.108 contagiados e 74% estão em casa e com sintomas leves. Há também 418 hospitalizados, o que é metade da capacidade dos hospitais da Extremadura. Nas unidades de cuidados intensivos passaram de 66 doentes internados para 63. Há, portanto, uma diminuição. Ainda 8 novas altas, mas é o menor crescimento dos últimos dias. Cória tem 3 casos positivos novos, sendo agora 60. E há 11 hospitalizados nesta cidade em particular. Em Espanha, o número de mortes ultrapassou os 13.000, são 13.055. Há 40.437 curados e também 135.000 infectados. Uma das notícias do dia de hoje em Espanha é que, curiosamente também no dia em que o Presidente da República recebeu e falou com os banqueiros portugueses por videoconferência, a notícia de hoje em Espanha, uma das notícias é que a banca espanhola anunciou por iniciativa própria que lança uma moratória até aos 12 meses para pagamento de créditos à habitação e de até 6 meses para pagamento de créditos ao consumo para quem comprovar que necessita desta ajuda. Não estão incluídos os juros e também outras despesas relacionadas com estes créditos. Esta iniciativa, diz a banca, é para beneficiar os que não estão
estão cobertos pela moratória anunciada pelo Governo de Madrid. O anúncio que foi hoje então conhecido em Espanha. Este é o balanço então do que é que se passa aqui no distrito de Castelo Branco, em Portugal, e também aqui na vizinha Espanha. Ouvimos o José Furtado com os últimos dados relativos à pandemia de Covid-19. Estamos de volta aqui à redação de Reconquista para falar de uma medida do Governo que ficou conhecida precisamente esta segunda-feira. Ora, o Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor publicou esta segunda-feira um despacho que clarifica o funcionamento do comércio retalhista por grosso e de veículos durante o estado de emergência. No caso da distribuição alimentar por grosso, o Governo acredita que poderá ser um canal adicional de distribuição de bens essenciais junto dos consumidores e por isso, aliás, permite que fiquem abertos ao público em geral, devendo cumprir as recomendações de higiene e segurança e o atendimento prioritário. Ora, ainda relativamente a esta matéria, importa dizer que todos os bens destinados à venda a retalho devem também exibir o respectivo preço de venda ao público e ser vendidos à unidade. Os estabelecimentos grossistas devem ainda evitar que haja assambarcamento de mercadorias e bens. Em relação aos estabelecimentos que vendem bicicletas, automóveis, motociclos, tratores e máquinas agrícolas, a ordem é para a suspensão da atividade, mas podem, contudo, fazer entregas desde que estas sejam efetuadas ao domicílio. Antes mesmo deste despacho, algumas marcas decidiram fechar as suas instalações, mantendo apenas as oficinas e dando prioridade à assistência a veículos de emergência. Tal como o Reconquista já tinha informado anteriormente, as oficinas de reparação automóvel, os serviços de reboque e as lojas de vendas de peças e acessórios automóveis também podem continuar abertas e, portanto, a funcionar. Mudando de assunto, voltamos a Castelo Branco para dizer que a Associação Amate Lusitano está a reforçar a divulgação dos contactos da estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica numa altura em que muitas famílias estão confinadas a quatro paredes. A ideia desta associação albicastrense é que as vítimas destas situações e também as pessoas ou entidades que as podem ajudar encontrem um contacto mais direto em caso de necessidade. Nesta região, os números disponíveis são o 272 321 332 e o 9619 48967. Em casos extremos, como de risco de vida, pode ser obviamente, e deve ser obviamente, o número nacional de emergência que é, como toda a gente sabe, o 112. Ora, para o vizinho concelho de Idanha Nova está prevista uma nova iniciativa. O sábado de Aleluia vai ser celebrado este ano, claro, de uma forma bastante diferente. Um grupo de cidadãos sugere, por isso, que a celebração seja feita a partir das janelas e varandas de casa, cumprindo assim a tradição, obviamente, sem sair à rua. A ideia é que, às 21 horas do dia 11 de abril, os idanhenses que residem no concelho e aqueles que estão fora vão à janela com apitos, chocalhos, tachos ou outros objetos barulhentos para se juntarem à celebração, como já o faziam por tradição, mas na rua. A Filarmónica Idanhense também andará na rua, mas tocará no altifalante de um carro de som. Segundo a Câmara Municipal de Idanha, o percurso habitual foi adaptado para precisamente abranger o maior número de ruas e de pessoas. Já na Sertã, a Maratona da Leitura é uma das imagens de marca daquele concelho e em tempo de pandemia volta a acontecer numa versão mini maratona, mas agora online. Das 14 às 20 horas do próximo dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro, será transmitida a partir da respectiva Biblioteca Municipal. A organização acaba de lançar o repto para que os participantes possam escolher as obras e os autores, um processo que já se encontra a decorrer e que pode vir a desenvolver-se até ao próximo dia 22, precisamente deste mês. Ora, vamos terminar de uma forma especial com imagens do fotógrafo albicastrense Paulo Chambino, que por estes dias de isolamento social percorreu as ruas da cidade e as imagens são aquelas que já estamos a ver.
Ora, cuidem-se, continuem a ser responsáveis, sigam as indicações da Direção-Geral de Saúde, aliás. Muito boa noite e até amanhã.